Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Você que arma ali a sua viga de concreto, né, a armação, a ferragem na sua obra. Você está armando de forma correta? Muitas vezes você não seguiu ali um parâmetro de cálculo, você não tem um projeto estrutural, e aí você sai colocando ferro na sua viga aleatoriamente, achando que aquele aço ali está tendo alguma função estrutural. Os erros mais comuns na hora de você montar ali a sua armação da sua viga de concreto. Canal Engenharia na Prática. Eu vou apontar pelo menos 4 deles para você aqui. Bom, o primeiro e mais clássico erro é colocar aqui, ó, essa barra aqui, ó, essa chamada armadura de costela, armadura de pele, em vigas menores que 60 centímetros. Eu considero esse aí o erro principal, o erro mais comum de você ver em obras. Vigas, por exemplo, de 30, de 35, de 40, de 50, o pessoal colocando armadura de costela. Tá, você colocando essa barra aqui, vamos simular, por exemplo, essa viga aqui de 40. Essa barra aqui, ó, sem função estrutural nenhuma. Tá, vamos supor que eu colocasse aqui uma outra, por exemplo, aqui, ó. Mais uma aqui, um ferro 8, um ferro 10, ou colocasse um outro aqui, tá? Uma viga de 40, até mesmo de 50. Pessoal, sem função estrutural nenhuma. A armadura de pele, pessoal, ela é utilizada de vigas com 60 ou maiores de 60 centímetros. Você só vai utilizar uma armadura de pele aqui se o cálculo apresentar momento torsor ali, uma viga muito fina, às vezes você precisa combater fissuração ali para alguma condição, mas isso são casos específicos lá, repito, de um momento torsor, de uma viga, por exemplo, lá de 40 por 12, por exemplo, aí sim você necessita, mas 90% dos casos, essa armadura de pele não há necessidade. É um erro muito comum e ainda coloca na linha neutra, né, pessoal, que não tem nada a ver. Outro erro que é comum, não tão comum quanto o primeiro, mas que ocorre, é quando você tem ali as vigas de concreto calculadas e engastadas, né? Você sabe, já trouxemos aqui no canal inúmeros vídeos, engastamento, vigas rotuladas, e 90% dos casos a sua estrutura, o seu concreto armado, como inércia global, precisa ser calculada e engastada. Repito mais uma vez, tem muitos vídeos que explicam esse conceito para você que ainda tem dúvida. Então, vamos estimar aqui, por exemplo, pessoal, que eu tenho aqui um vão livre de 6 metros, né? Estou trabalhando aqui com uma viga de 50, 8% aqui do vão, e eu vou precisar, então, eu tenho uma viga hiperestática, e eu vou precisar aqui, no meu cálculo apresentou que eu tenho um momento negativo aqui, né? Momento positivo, momento negativo, eu vou precisar aqui da armadura para combater esse momento, nos extremos dessa viga, né? Na hora de montar, vai lá, eu preciso de 4 barras, coloca aqui, pessoal, coloca aqui a barra de fora a fora. Em vez de você trabalhar com 2 metros aqui nos extremos, que é onde pede, o pessoal monta ali de fora a fora. Ou seja, ao invés de você usar 2 aqui, você utilizou 6 metros. Você está desperdiçando aqui, pessoal, 4 metros de aço. 4 metros de um ferro 10, 4 metros de um ferro 12. Isso vai encarecer na sua obra. Quantas vigas você vai ter desse modelo aqui? Bom, o terceiro caso que nós vamos analisar, pessoal, não chega a ser um erro, tá? Aí é uma questão de dimensionamento, né? Olha, você está olhando a viga aqui, eu tenho, ó, armadura na primeira camada e a armadura aqui na segunda camada. Ó, aqui eu tenho 3 barras de 12 e 2 barras de 12. Muito mais eficiente, eu já trouxe também isso no canal, onde você trabalhe sempre com armadura na primeira camada. É bom evitar a segunda camada. Quanto mais número de camadas, segunda e até a terceira, você está aproximando da linha neutra.
teoricamente, você está perdendo eficiência. Então, você tem sim uma maior eficiência ali no seu momento positivo, numa viga biapoiada, quando você trabalha sempre na primeira camada. Repito, pessoal, não está errado utilizar a segunda e terceira camada. Às vezes o cálculo vai te exigir. Às vezes você não tem como trabalhar aqui com 3 barras de 20. Ah, vou precisar trabalhar com 4 de 12, aumentar mais 2 aqui, tá? Mas é importante, se você puder, se o cálculo permitir, que você trabalhe sempre na primeira camada. Bom, pessoal, para finalizar, uma parte também que é comum de acontecer, que é com relação à armadura porta-estribo. Exemplo, tem um vão aqui, um vão de 5 metros, e eu vou trabalhar com uma viga aqui biapoiada, só que em forma de rótula. Mano, são 2 pilares independentes, está totalmente fora ali da inércia global do restante da estrutura. Eu resolvi trabalhar com a viga aqui rotulada. Então você sabe que o momento positivo ali na tração é o principal, é o que segura a viga, e a parte de cima aqui é a armadura de montagem, é porta-estribo. Aqui em cima, pessoal, quando tiver carga, quem trabalha é o concreto. É o concreto que vai resistir à compressão. Então, por teoria, essas 2 barras que eu tenho aqui, eu estou até mostrando para você aqui, ó, elas são apenas de montagem, armadura porta-estribo. Teoricamente, pessoal, eu poderia retirá-las aqui e deixar sem nada. Só que nós não fazemos isso porque nós precisamos segurar aqui os estribos, né? Como é que eu vou utilizar os estribos aqui? Aí você me pergunta assim, mas eu posso então utilizar um ferro 5 milímetros aqui, o 6.3? Pode. Pode, pessoal, mas como é que você vai ancorar os estribos aqui? O estribo tem a função principal de combater a cortante aqui, principalmente próximos aos apoios, então você opta por trabalhar, por exemplo, com o ferro 10, né, que é o mais comum de você ter na obra. Agora, o erro. O pessoal vai lá e coloca um monte de aço aqui, ó. Coloca uma barra aqui, coloca uma outra barra aqui, coloca 4 barras aqui, né, na armadura porta-estribo, tá? Desnecessário, desperdício de aço. Não tem necessidade. Salvo que quando, por exemplo, você de repente vai precisar aumentar a linha neutra, você vai precisar reforçar o concreto. Existem situações na obra, pessoal, que o cara fez lá um concreto de 5 MPa, né? E aí eu preciso de um reforço maior na compressão, né? Quem resiste muito bem à compressão, você sabe, é o concreto, tá? Então, em vez de usar um 20, 25 MPa, o cara utilizou um de 5 MPa. Então, aí eu utilizo a barras aqui armadas igualmente, embaixo, em cima, para garantir a compressão. Mas isso, pessoal, são casos mais raros. São casos quase, dificilmente isso ocorre. Cuidado com com a colocação de barras aonde não tem função estrutural nenhuma, ok? Lembra aquele exemplo da armadura cavalete também que eu trouxe ali, que a pessoa inverteu a barra cavalete? Totalmente desperdício de aço. Então, se atente a esses detalhes. Nós temos essa viga aqui, uma viga de 80-14, concretada, acabada, 80-15 na verdade. Eu queria abordar com você aqui o conceito da armadura dupla. Se você observar, nós temos aqui 3 barras de 20 no positivo, ali na armadura positiva de tração. E nós temos 4 barras aqui, né? 3 na primeira camada e uma ali na segunda camada, aqui, trabalhando aqui, né? Como armadura negativa, porque nós temos os apoios, nós temos pilares ali, ok? E também aqui, ajudando aqui, como armadura dupla. Eu vou até virar aqui para você. Olha só. A junção aqui com o pilar. E aqui lateralmente, como a armadura de costela, nós temos
3 e 3, são 6 barras de 8 milímetros aqui, como a armadura de costela.